Mas tá um calor insuportável. É por isso que eu tô com o cabelo preso dessa forma também, parecendo cogumelo. Você que não estava no Facebook na última semana, você talvez não saiba, mas eu acredito que você saiba, porque levantaram até hashtag no Twitter e coisinhas do tipo. Em Curitiba, uma menina chamada Tawane Cordeiro, que no sábado foi que dia? Sábado, dia 11 de fevereiro, eu acho que foi sábado, dia 11 de fevereiro que ela postou, falando que ela tava, acho que numa estação, eu não sei se é de metrô, porque acho que Curitiba não tem metrô. Mas ela tava numa estação lá, e que aí ela tava de turbante, e aí ela foi abordada por umas meninas negras falando que ela não podia usar turbante. E aí ela pegou e disse que tirou o turbante, falou, nossa, porque eu tenho câncer, não sei o que, menina com cara de cu. Assim, eu não vou nem questionar a veracidade da história, porque eu acho que isso é uma coisa muito particular. Eu acho que quem acredita, quem não quiser, tudo bem. Vou explicar, ou tentar explicar, uma coisa que poucos tentaram entender, que é realmente a apropriação cultural, né? Porque, assim, comentários, postagem dela e os comentários dela, da própria Tawane, eram, assim, muito superficiais. Parecia que ninguém ali tinha realmente parado pra ver o que é questionado em relação à apropriação cultural. Parece que ninguém ali pegou e foi pesquisar realmente com fontes confiáveis o que é apropriação cultural, o que as pessoas discutem sobre apropriação cultural, o que as pessoas criticam na apropriação cultural. E as pessoas resumem a apropriação cultural a um branco usar turbante, a um branco usar dread, a coisas do tipo, e não é. Você parar pra estudar e parar pra ver, eu vou deixar alguns textos que eu usei como base da argumentação que eu vou usar. Se você parar pra ver, não é nada disso que as pessoas têm, entendeu? Esse senso comum que as pessoas têm sobre a apropriação cultural tá completamente errado, tá completamente superficial. As pessoas não param pra estudar antes de criticar, entendeu? Você tem todo o direito de achar que a apropriação cultural é uma merda. Tem que primeiro estudar, ver o que é realmente apropriação cultural pra você ter uma opinião, entendeu? Não adianta você pegar e falar, ai não, apropriação cultural, não acredito, porque apropriação cultural não existe no Brasil, porque os miscigenados e sobre os desiguais. Gente, não, peraí. Tenta entender primeiro sobre o assunto, né? Eu não sou uma pessoa muito didática, as pessoas inclusive têm medo de debater comigo, eu não sei porquê. Gente, eu tenho só os gêmeos, eu adoro debater com as pessoas. Mas o problema é que eu gosto de debater com pessoas que estejam abertas ao debate também. Eu não posso querer debater com alguém que não quer debater, né? Que quer só expor a opinião dela e acabou. É muito difícil. Vou começar primeiro a explicar o que é cultura, o que é muito difícil de ser explicado, porque estudiosos tipo sociólogos, filósofos e tudo mais, eles dividem o conceito de cultura em diversos tópicos, entendeu? Porque é uma coisa muito abrangente. O que a gente vai falar hoje aqui é de cultura de massa, ou seja, a cultura que tá ligada à região, ao povo, a hábitos, a costumes que são passados de geração a geração, que tem algum motivo por trás daquela existência. E também, pelo amor de Deus, gente, a gente vai estar falando aqui de questões étnicas, questões que envolvem etnia, entendeu? O povo negro, o povo branco, o povo indígena, ser aqui etnia. A gente não vai estar falando de religião, a gente não vai estar falando de movimentos políticos, como, sei lá, a Rastafari, coisa do tipo. Não vai estar falando exatamente disso, entendeu? Assim, se você não pode pegar a minha argumentação agora e tentar levar por exemplo, o lado religioso, entendeu? Porque não vai se encaixar muito. A cultura realmente, o estudo da cultura, né, ela surge realmente da antropologia, porque a cultura vem do homem, a antropologia estuda o homem, né? Então, acontece isso. E isso de você falar que a cultura se manifesta através dos costumes não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Que foi um antropólogo do século XIX, Franz Boas, eu acho que é Boas. Eu não lembro, cara, eu tive aula, entendeu, sobre isso, e eu não lembro como a minha professora falava o nome dele. Eu acho que é Boas, mas você pode falar Boas, do jeito que você quiser. E aí, então você vai, né, falar, nossa, Juliana, tá bom, mas então você me explica de quem é a culpa da apropriação cultural. Posso dar certeza que não é de uma pessoa branca que está usando turbante. Não tem muito a ver com isso. Culpa da apropriação cultural, ela é de um mercado capitalista que faz surgir a indústria
cultural e que não vê mais o homem como homem, mas sim como consumidor. Ele vê as pessoas como consumidoras e ele quer que as pessoas consumam incessantemente, entendeu? É essa lei que é do mercado. O mercado capitalista, ele foca em lucrar, entendeu? Em lucrar. É o maior objetivo. Não importa com o que, entendeu? Ele não tá nem aí se ele tá vendendo, né, uma cultura da qual a própria etnia que originou aquela cultura ainda é marginalizada, entendeu? Ele não tá nem aí pra isso, ele tá cagando. Aquela etnia não tem um direito social de usar aquilo que a pertence. E a questão da indústria cultural também é uma coisa de formação de uma consciência coletiva, entendeu? Ele quer massificar uma coisa para que todo mundo tenha o mesmo pensamento, consumir ainda mais, entendeu? Você pode estar se perguntando, nossa, onde é que o branco de turbante entra nisso? Ele entra como o consumidor que está fomentando aquela indústria, porque ele produz na intenção que as pessoas consumam aquilo. Então ele faz uma propaganda como se a cultura negra fosse legal, fosse interessante, faz essa propaganda da miscigenação e que todos nós temos... tô dando um exemplo, tô falando de negro porque eu me sinto mais confortável de falar disso. Então ele faz toda essa propaganda que somos um país miscigenado, que todos nós temos sangue negro correndo pelas nossas veias, todos nós temos a alma negra, mas assim, negro mesmo que pertence àquela cultura de verdade, não tem o direito de usar aquilo. Aí você vai se perguntar, nossa, como assim direito? Nenhum negro usa turbante, vai lá a pessoa e puxa. Gente, não é isso. A questão é que uma mulher negra que usa turbante, que sai na rua, ela é vista como coisas pejorativas, ela é vista como macumbeira, ela é vista como tá tentando esconder o cabelo duro. O branco não tem isso, entendeu? O branco que usa turbante é estiloso, nossa, é desconstruído, isso e aquilo outro. O branco que usa dread é visto como amante da natureza, pessoa zen, isso e aquilo, e o negro é visto sujo, como mendigo, como várias outras coisas, entendeu? Isso não é justo. O que as pessoas têm que observar na apropriação cultural e tentar desconstruir não é branco em si, mas é o mercado. O branco, ele tá fomentando aquilo, entendeu? E é por isso que há essa crítica por trás. Não porque ele seja o culpado. A apropriação cultural não vai acabar porque o branco vai pegar e vai tirar o tubo. Não é isso, cara. Vai acabar quando esse mercado parar de ficar vendendo uma cultura que ele ainda marginaliza a etnia que deu origem a essa cultura, entendeu? Tem gente que fala assim, não, mas né, cultura é uma coisa que pelo processo da aculturação é uma coisa que existe pela troca, então a cultura flui entre as etnias. De certa forma, eu até concordo. Por exemplo, o Brasil, quando ele estava sendo colonizado, o Brasil teve a influência dos indígenas, teve a influência dos portugueses, dos europeus, né, no geral, teve influência dos africanos, teve influência de muitos povos, entendeu? Então, ele é realmente uma mistura de hábitos, de costumes, entendeu? Por exemplo, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas o hábito de tomar banho todo dia não é dos portugueses, é dos índios. Mas o que a gente tá falando de apropriação cultural não é só em relação a esses pequenos hábitos e costumes, entendeu? Do dia a dia, que se prendem à ancestralidade, que se prendem a uma coisa em relação à existência, se prende à resistência, de tradição. Óbvio que ocorre o processo de aculturação e há essa fusão das duas culturas. O exemplo disso são as religiões de matriz africana, porque elas vieram essa mistura. A banda, por exemplo, tem essa mistura do catolicismo com as religiões africanas mesmo, entendeu? Tem toda essa fusão, isso existe, isso é fato. Mas a questão da apropriação cultural é uma questão ligada à resistência, entendeu? Aí você fala, nossa, mas os turbantes, eu vi que os turbantes não tiveram origem só na África e tudo mais. Tá bom, eu concordo, mas como eles vieram aqui pro Brasil? A gente tá falando do Brasil,
daqui, dessa sociedade aqui. Como é que eles vieram pra cá? Eles vieram pra cá através dos negros. Eles vieram pra cá dessa forma. Não adianta você falar que, não, porque no sul do Oriente Médio e não sei da onde, usaram turbante. Tá bom, gente, eles podem ter super inventado turbante e tudo mais. Mas a questão que a gente tá falando aqui, como o turbante veio pro Brasil e de como ele se disseminou aqui, entendeu? É essa a grande questão. Você pode pensar que tem essa troca e tudo mais, que deveria ter essa troca, ele realmente deveria. Mas essa troca, né, de hábitos e costumes entre culturas não existe, porque ainda há uma hierarquização das etnias, entendeu? Entre os povos brancos e os povos não brancos. Existe isso ainda, isso é um fato. Enquanto as etnias não forem vistas pela sociedade de forma igual, vai haver essa troca e tudo mais, entendeu? Porque uma etnia sempre vai ser vista melhor que a outra, vai poder se apropriar de coisas da outra, ainda marginalizando a mesma, entendeu? Sabe? É difícil você pegar e você falar, nossa, tem uma troca, porque o negro não tem esse direito social de usar aquilo. Aí você vai perguntar, nossa, né, como é que vai acabar a apropriação cultural, então? O que você propõe como solução para a apropriação cultural? Cara, o que eu proponho, eu acho que mais próximo, o que realmente daria o fim da apropriação cultural, seria mais esse fim dessa hierarquização de etnias, entendeu? E isso também acabaria, tipo, seria o fim do racismo estrutural, digamos assim, entendeu? Porque essa hierarquização de etnia nada mais é do que você estruturar um racismo. Então, com o fim disso, o mercado acabaria deixando isso de lado. É isso, entendeu? Você pode ter a sua opinião à vontade, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você pode deixar, se você quiser, você pode vir falar comigo, você pode deixar aqui embaixo. Se quiser acrescentar alguma coisa nesse vídeo, você pode deixar aqui embaixo também. Só peço para que você respeite, eu vou respeitar a sua opinião, contanto que ela seja uma opinião, que ela não esteja oprimindo ninguém, não esteja ofendendo ninguém, né? Tá tudo ótimo, apesar que se você me ofender ou coisa do tipo, eu vou ter que mandar você tomar, né, naquele lugar. Beijo e até a próxima.